Todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha gratidão a Deus por esta oportunidade tão especial. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 37. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Josenilson e dos demais pastores. Que Deus continue abençoando de uma forma tão especial. Todos encontraram? Está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Quem está falando nos versículos anteriores é o apóstolo Pedro. Pedro, antes do dia de Pentecostes, era um homem impulsivo, era um homem complicadíssimo, e com medo da morte ele havia negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas Pedro era um dos que estava no dia de Pentecostes, juntamente com outras pessoas. Mas aquele dia foi um dia que marcou a vida do apóstolo Pedro. No capítulo 2 do mesmo livro em que lemos, no versículo de número 1, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitava multidões de pessoas, e quando a adoração daqueles irmãos que estavam no cenáculo havia se espalhado, a multidão correu para ver o que estava acontecendo. E no versículo de número 12 do capítulo de número 2 está registrado que todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Pois eles ouviam aqueles homens que haviam sido cheios do Espírito Santo de Deus, falando de uma forma extraordinária, e eles ficaram surpresos porque eram homens simples, homens da Galileia. Mas o texto diz que eles ouviam, eles entendiam o que era dito por aqueles homens,
falar das grandezas de Deus. Aleluia! Aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles glorificavam a Deus, porque é impossível um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem estar cheio do Espírito Santo e não falar das grandezas de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, as pessoas estão doentes, enfermas, porque estão ouvindo muitas coisas, estão ouvindo quem não era para ouvir. Mas essas pessoas, do versículo de número 37, elas estão ouvindo um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que está escasso nos nossos dias: homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Está faltando. Está faltando. Glória a Deus. Aleluia. O que Esperantinópolis precisa ouvir é homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Há tantas coisas que estão sendo ditas por aí, que as pessoas já estão tão confusas, mas na verdade elas precisam ouvir homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. No versículo de número 13 do capítulo 2, diz que um outro grupo de pessoas estavam zombando, dizendo que aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo estavam embriagados. É neste momento que Pedro, aquele Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, ele se levanta, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja do conhecimento de vocês e prestem atenção nas minhas palavras. Todo homem cheio do Espírito Santo, toda mulher cheia do Espírito Santo, todo pregador cheio do Espírito Santo, que tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem uma preocupação. E a preocupação é esta: que os seus ouvintes entendam aquilo que está sendo falado. E Pedro chama a atenção, porque hoje, queridos, muitos pregadores estão preocupados em fazer o povo pular, em fazer o povo gritar, e se preocupam se ainda vão ter uma oportunidade ou não. Mas Pedro chama a atenção: prestem atenção, escutem as minhas palavras. Versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Isso é coisa da mente de vocês, isso é coisa da cabeça de vocês, sendo esta a terceira hora do dia, aproximadamente 9 horas da manhã, sendo que um judeu só tomava a sua refeição a partir de meio-dia. Um judeu compromissado com Deus, um judeu religioso, ele só fazia a sua primeira refeição a partir das 12 horas. E Pedro está dizendo: é impossível que estes homens estejam embriagados, sendo apenas 9 horas da manhã. Versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. Eita, está faltando o profeta. Alabachore calamandaraci. Está faltando profeta, igreja. Eu não estou falando de profeta de piques. Eu não estou falando de profeta que está preocupado em revelar CPF, identidade. Não, porque o Deus desses profetas
os fios de cabelo da nossa cabeça e que conhece a intenção do nosso coração. Deus lá está preocupado em revelar CPF de alguém, identidade. Não, Deus está interessado na minha vida, na sua vida, que vivamos para a glória e louvor do nome dEle. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Eu estou falando de homem de Deus. Joel era um homem de Deus, embora havia profetizado a respeito da descida do Espírito Santo e não participara, não vira o cumprimento da promessa, mas aquilo que ele havia falado se cumpriu. Porque quando o homem de Deus fala na direção de Deus, ele pode até morrer, mas a palavra se cumpre, porque foi o Deus que falou. Rebaixando a calamarra. Está faltando um profeta no nosso meio. Aleluia. E Deus nestes últimos dias quer levantar profeta. Deus nestes últimos dias está procurando jovens para levantar como profetas, anciãos para levantar como profetas, crianças. Deus nestes últimos dias quer levantar profetas. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e ele cita o que estava acontecendo. Pedro então faz uma exposição, ele prega um sermão cristocêntrico, visando a pessoa, somente a pessoa de Cristo Jesus. O sermão de Pedro gira em torno de Cristo Jesus. Não é um sermão que o homem se torna o centro, pois nós somos pó, nós somos barro, e o que mais importa é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele fala da pessoa de Cristo, ele fala da vida de Cristo, da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem de Pedro, uma mensagem cristocêntrica. E quando nós olhamos para o versículo de número 24, após Pedro fazer uma exposição e falar que Jesus havia descido à terra e havia sido rejeitado pelos seus e havia sido crucificado, no versículo de número 24 ele diz: mas Deus ressuscitou, aleluia, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não tinha poder para segurar o Cristo, a morte não tinha autoridade para reter Cristo. Aleluia. Foi o primeiro, o segundo, mas como ele havia prometido, dito, ele falar aos seus discípulos que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e quando foi ao terceiro dia ele levantou daquele sepulcro. Bendito foi o nome do Senhor para todo sempre. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. A igreja de Cristo, o Cristo da igreja está vivo. Ele está vivo, aleluia. Ele está vivo. E Pedro começa a dizer que Israel havia rejeitado o Cristo vivo, que Israel havia deixado ele de lado. E quando ele prega este sermão, no versículo de número 34 diz o texto 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eles foram, era como se eles tivessem sido apunhalados no coração. Pois o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12.
Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito mais profundo, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esta palavra, que é viva e que é eficaz, que está penetrando no coração daqueles homens, e há uma angústia, há um profundo temor diante desta palavra. E estes homens, após ouvir a pregação de Pedro, eles gritaram e disseram no versículo de número 37: que faremos nós, varões irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para revelar a nossa real situação diante de Deus. Como homens pecadores, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Aleluia! E somente homens cheios do Espírito Santo vão anunciar a palavra de Deus como ela é, com amor, com verdade, com sinceridade. Nós estamos precisando nesses últimos dias de homens como Pedro, de profetas para pregar contra o adultério, de profetas para pregar contra a mentira, contra a prostituição, contra o engano, contra a corrupção, contra a pornografia, contra a imoralidade. Nós precisamos nesses últimos dias clamar a Deus para nos usar com graça, com poder, com autoridade. Aleluia! Nós temos um homem aqui falho, mas depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus, a sua vida foi mudada, foi transformada, e ele se levantou no meio dos seus irmãos e começou a pregar a palavra. E depois de pregar a palavra, porque a missão do pregador é essa, é pregar a palavra de Deus, o texto diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Não é de qualquer jeito que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Não é de qualquer jeito que nós recebemos o revestimento de poder. É preciso passar pelo caminho do arrependimento. É preciso passar pelo caminho do arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Depois de ter os pecados perdoados, aí vem: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Deus nestes últimos dias quer nos encher. Aleluia! A vontade de Deus é de nos encher como Ele encheu aqueles que estavam no cenáculo, diz o texto, capítulo 2, versículo 4: e todos, quem dera se todos que estão aqui fossem cheios do Espírito Santo. Quem dera, imagine essa igreja toda presente, cheia do Espírito Santo de Deus. Esperantinópolis ia tremer, Esperantinópolis ia ser sacudida, porque quando o apóstolo Paulo e Silas entraram em uma cidade corrupta, imoral, idólatra, a Bíblia diz que eles viraram aquela cidade de cabeça para baixo, pregaram a palavra, os homens ficaram perturbados e começaram a gritar: ei, estes perturbadores que estão anunciando essa palavra chegaram aqui nessa cidade. É desses perturbadores, entre aspas, que Esperantinópolis precisa. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens ousados, homens corajosos, que pregam a palavra
Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. O texto diz no versículo de número 2, que foi de repente que veio do céu um som. Se nós não ouvirmos nenhum som do céu, nós não estamos preparados para anunciar nada. Primeiro nós precisamos ouvir do céu para anunciarmos. Aleluia. E veio do céu um som. Aleluia. Deus tem falado à sua igreja, mas parece que muitos estão adormecidos, insensíveis, sem perceber, sem ouvir a voz de Deus. Mas o Espírito Santo desceu naquele cenáculo, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje nós tratamos pela manhã a respeito do homem interior, que deve ser renovado diariamente, e somente isso acontecerá por meio da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Igreja, Deus quer nos encher do Espírito Santo. Sabe para que Ele quer nos encher do Espírito Santo? Não é só para pular, não é só para gritar, porque Ele disse aos discípulos: quando o Espírito da verdade vier, aleluia, Ele vai falar a respeito de mim, e Ele vai me glorificar. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus. E o que essa terra precisa é de homens e mulheres que exalem o bom perfume de Cristo. Aleluia. Falta compromisso com Deus, igreja. Deus quer nos encher do Espírito Santo, e nós estamos vivendo uma crença superficial, uma crença, principalmente jovens, que quando entram na faculdade, em questão de segundos, negam o nome de Cristo. O que é isso? Falta do poder, da presença do Espírito Santo na vida. Porque quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, 3 jovens foram arrancados da sua terra, do seu país, para um país distante, um país idólatra. A idolatria, a corrupção, a imoralidade rolava solta na Babilônia. E quando aqueles jovens entraram na Babilônia, a primeira coisa que eles decidiram no coração foi: não se contaminar. Aleluia. E eles não saíram somente de Jerusalém, mas o Deus de Jerusalém saiu juntamente com eles e foi com eles para a Babilônia. E a Bíblia diz que lá eles foram pressionados de todos os lugares, de todas as partes, para que se prostrassem diante dos deuses da Babilônia. Mas aqueles jovens, eu estou falando de jovens compromissados com Deus, eles não se prostraram diante do rei da Babilônia. A Bíblia diz que o rei ficara furioso, mandou acender uma fornalha de fogo ardente e lançar aqueles 3 jovens na fornalha, porque eles não haviam se prostrado diante daquela grande estátua. E a Bíblia diz que os jovens responderam para ele: rei, nós não precisamos nem te responder, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Se Ele descer para nos livrar, tudo bem. Se Ele também não descer, nós também não vamos nos prostrar. E a Bíblia diz que o rei ficou fumaçando, doido de raiva, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais.
e ele lançou aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Depois ele ficou curioso e foi ver o que havia acontecido, e quando ele estava observando, ele viu mais uma pessoa, mais um ser junto com aqueles 3 jovens. Detalhe, eles não estavam se queimando. Detalhe, não estavam gritando na fornalha. Mas o rei disse: eu vejo 4, e o aspecto do quarto é diferente, é semelhante ao filho dos deuses. E o que é que eles estão fazendo? Eu vejo eles passeando pela fornalha de fogo ardente. Aleluia! Eu estou falando de homens compromissados com Deus, cheios do Espírito Santo, em meio a uma geração corrupta. É desses homens e mulheres que a terra precisa. Não é de qualquer um. Hoje há muitos por aí que têm títulos de profetas, mas são profecias que exaltam o homem, que mexem com o nosso ego. Mas quando de fato a verdadeira palavra, ela é pregada, como ela é viva, e ela é como um martelo que esmaga a pedra, e como espada que penetra no mais profundo do ser humano. Às vezes nós entramos por aquela porta e ouvimos a palavra sendo pregada por homens cheios do Espírito Santo, pois já ouvimos que este púlpito está cravado, a palavra está cravada neste púlpito, e às vezes entramos por aquela porta nos achando alguma coisa, pensamos que talvez pela condição, pela posição, pelo título somos alguma coisa, e de repente a palavra é pregada e ela vem como um martelo para despedaçar o nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, e a gente sai dessa porta para lá e fica questionando: meu Deus do céu, pois eu sou este homem pecador, miserável, que precisa do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia. E outras vezes entramos nos sentindo pó, valendo nada, e pensamos até em desistir, e a palavra é pregada, e nós ouvimos Deus falar conosco, dizendo: vá até o fim, porque eu sou contigo. Aleluia! E a gente sai daqui renovado, transformado, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela fala, ela é poderosa para transformar a vida do ser humano. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E estes homens, ouvindo eles isto, eles ouviam Pedro, e como Pedro estava cheio do Espírito Santo, era impossível ele falar dele mesmo, e era impossível ele falar dos outros. O único assunto de Pedro era Cristo Jesus, pois ele estava cheio do Espírito Santo, não poderia ser outro assunto. Aleluia! Somente quem é cheio do Espírito Santo tem o prazer de anunciar Cristo, de falar das grandezas de Deus. Aleluia! Eu fico maravilhado, igreja, porque quando o Espírito Santo desce naquele ambiente, a glória de Deus envolveu aquele lugar, e eles falavam com toda simplicidade, mas das grandezas de Deus. Eles
falavam a respeito de um Deus grande, das grandezas de Deus. Igreja de Esperantinópolis, Deus é grande. Eu vou falar mais uma vez, debaixo da autoridade da palavra que eu estou ministrando. Igreja de Esperantinópolis, Deus é grande. Coloque a sua mão no coração. Eu sinto a autoridade de Deus debaixo dessa palavra. Aleluia. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais poderosa do que uma espada que penetra no mais profundo do ser humano. Toda ansiedade em nome de Jesus sai agora. Toda depressão em nome de Jesus saia agora. Câncer em nome de Jesus desapareça, porque eu estou falando de um Deus grande. Vento que está limitado, comece a frutificar. Ai, que deberraça. Ela cheira calabaça. Não se assuste se você sentir o fogo queimando por dentro de você. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui depressivas, que entraram aqui dominadas pela ansiedade, mas que nesta noite vão sair daqui curadas, na autoridade no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja curado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado dos ossos. Seja curada da endometriose agora. Que mai como seja curado da coluna agora. Seja curado da coluna agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sejam renovados agora, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que não falava mais em línguas estranhas, comece a falar agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Que maçaria, ele racheu. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Levante o que nasce. Levante o nasce.
Já nós vamos cercar as mesa. E o Cristo vivo, Ele está no nosso meio. Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nesta noite? Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nesta noite? Seja renovado em línguas estranhas agora. Seja renovado em línguas estranhas agora. Em nome de Jesus. O mesmo que encheu aquela casa, Ele está nesta noite para nos encher. Ele está nesta noite para nos dar graça, poder, autoridade. Aleluia. Se não tem